Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa tarde maravilhosa de terça-feira? Eu espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo e cheio de surpresas boas. Hoje nós teremos mais uma live. Dessa vez o tema é uso capital. Probleminhas técnicos. Eu já peço desculpas pelo atraso, mas agradeço todo mundo que está aqui com a gente assistindo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fiamma Souza, eu sou advogada, sou especialista em direito imobiliário e eu tenho o Papo de Advogadas, que é o Instagram, em que eu compartilho conteúdo, dicas e criei a minha rede de apoios com jovens advogadas do Brasil inteiro. Eu quero saber de onde vocês estão assistindo a live também. Comentem aqui, me contem de onde vocês são. E a Vanessa já está aqui com a gente. Mas vamos fazer o seguinte, Fiamma. Eu acho que em respeito a todo mundo que aguardou muito essa live, eu acho que a gente podia falar, né? E expor todo o conteúdo que a gente programou, que eu acho que é um conteúdo muito bacana, é um interesse de várias pessoas que ficaram aguardando semana passada e aguardaram hoje também. A gente pede desculpa, mas pelo problema técnico, a gente instalou, desinstalou, fez tudo que pôde, mas infelizmente, e eu acho que a gente pode bater esse papo e marcar um próximo encontro. Eu acho que em respeito a todo mundo que está aqui, veio aqui para ouvir o que a gente tem para falar. Tudo bem para você? Antes de iniciar, tudo ótimo. Antes da gente iniciar, quero agradecer todas as meninas aqui do grupo de prospecção, a Regina, a Nara, a Xênia, todas as meninas que ajudaram, que compartilharam dicas de como fazer o Instagram voltar a funcionar. Infelizmente não deu certo, mas nós tentamos todas as dicas e a gente agradece, Obrigada. tá bom? Muito obrigada, meninas. Obrigada por estarem assistindo a gente. E obrigada especialmente à doutora Vanessa, que eu vou chamar só de Vanessa, Claro. sem formalidade, que é advogada, inscrita na OAB do Rio de Janeiro desde 2015. Ela atua na área imobiliária, ela tem curso de especializações em uso capião extrajudicial, incorporação imobiliária e advocacia extrajudicial. Ela é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Armação dos Búzios. Ela é membro do IBRADIM, que é o Instituto, que é a Associação Brasileira de Direito Imobiliário, né? E desde 2019 ela criou o Mundo Imobiliário aqui no Instagram com o intuito de trazer conhecimento na sua área de atuação. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Conta pra gente um pouquinho de como tem sido advogar nessa pandemia. Fiamma, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no seu perfil sobre um assunto que eu sou apaixonada, sou suspeita para falar. Agradecer a todo mundo que está aqui presente. E fiquem que no final a gente vai ter uma surpresa para vocês. E vamos lá. Muito ao contrário do que se imagina, a parte extrajudicial ela continua funcionando, né? Os cartórios continuam funcionando. Eles, no início da pandemia, até deram uma pequena pausa, mas logo eles entenderam que é um serviço até de caráter essencial. Então, eles retornaram com o funcionamento, estão atendendo com horário marcado. E em relação ao procedimento que a gente vai falar hoje, a uso capião extrajudicial, ele continua recebendo os processos, dando continuidade nos que já estão lá. Inclusive, amanhã eu tenho já uma reunião com o registrador, tenho uma reunião também para falar sobre a continuidade de uma ata notarial que a gente está formalizando. Então, impacta, assim, a diferença, porque, por exemplo, o judiciário, muita coisa parou. Eu também tenho alguns processos no judiciário. E realmente a gente sentiu que deu uma pausa. Os processos, eles meio que estagnaram. Eles estão dando mais andamento a coisas mais urgentes. E isso acaba trazendo um impacto para a gente, inclusive financeiro, né? Nós como advogados. E na área extrajudicial, não que a questão dos contratos novos, claro, a gente sente o impacto. Mas os que já estão em andamento, graças a Deus, são poucos os problemas que eu tenho tendo.
São bem poucos. Quando eu fui fazer a chamada da live, eu até falei que seria uma oportunidade, né, um serviço que os advogados podem oferecer a mais, exatamente por isso. Nesse momento agora em que estamos de portas fechadas, tanto o imobiliário quanto a área extrajudicial, ela tem se fortalecido muito, né? E pode ser uma fonte de renda extra para quem tinha uma advocacia muito voltada para serviços judiciais, né, na esfera jurisdicional. Então, você pode ampliar os seus serviços, oferecendo cada vez mais um atendimento mais especializado e um atendimento de uma demanda que está em grande crescimento. E a cada dia cresce mais, né? A gente vê. Eu, por exemplo, recebi ligações de clientes em que eu já estou com o processo e aí, inclusive, me perguntam, doutora, vai demorar ainda? Como é que tá? Porque eu quero legalizar esse imóvel para eu poder vender por conta agora da pandemia, eu poder me estabilizar financeiramente. Tem um cliente que queria abrir um negócio, ele quer dar esse imóvel como garantia no banco para poder pegar um empréstimo para retomar as negociações desse negócio que ele quer abrir. Então, a importância de se legalizar esse imóvel. Né? Eu tenho um cliente que ele estava com um extrajudicial comigo e ele tem um outro imóvel e ele iniciou mais um, agora ainda na pandemia. Então, a gente percebe que às vezes a gente pode pensar, mas agora ninguém vai contratar. Ok, teve uma diminuição, mas eu não digo assim que vai ser total. Ainda tem gente procurando esse serviço extrajudicial. Ainda tem gente procurando. Sim, com certeza. Eu acho que aqui na nossa live hoje tem tanto advogado como pessoas que não são advogados, que não são da área jurídica, como estudantes de direito também. E além de pessoas, de advogados que têm um pouquinho mais de conhecimento sobre essa área, tem advogados que não atuam no imobiliário ou que não atuam na área civil mesmo. Então, eu acho que a gente poderia começar conceituando a uso capião normal. A uso capião que já estava prevista desde o Código Civil de 2016, depois veio no Código Civil de 2002. Então, conceituando a uso capião normal, de uma forma bem simplista, para quem não conhece mesmo ou quer relembrar o tema. A uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. E aí, quando a gente fala de aquisição originária da propriedade, a gente pensa, às vezes, que isso é injusto, né? Que tem alguém perdendo a propriedade de uma outra pessoa. Você já ouviu alguém falando assim? Muito! Nossa, é o que eu mais ouço. Porque fica na mentalidade para quem é leigo de que a uso capião é para aquela pessoa que invadiu. O próprio cliente meu, depois de ter contratado, a gente já está em andamento com o processo, uma certa vez ele me ligou, ele falou assim, doutora, mas o meu imóvel não vai desvalorizar porque eu estou fazendo a uso capião dele? Assim, no entendimento dele, as pessoas iriam olhar como se ele fosse um invasor daquele imóvel. E, na verdade, não é isso. Então, acho que tem que desmitificar, né, esse pensamento, principalmente das pessoas mais leigas. Exatamente. E por isso que é interessante a gente começar nesse conceito mesmo, porque a gente sabe que existem dois tipos de prescrição, né? A prescrição extintiva, em que alguém vai perder a pretensão do direito, né? É a mais comum, na verdade, que é aquela que está prevista lá no início do Código Civil, no 189 ao 211. E tem a prescrição aquisitiva, que é a da uso capião, em que não vai ser o proprietário que vai estar perdendo o imóvel dele, mas vai ser o possuidor que vai estar adquirindo o direito de propriedade. A gente vai estar tirando uma situação de fato, que é a posse, e transformando em direito, que é a propriedade. E aí, a gente não fala de injustiça porque a gente está dando para alguém que cuidou, que exerceu a função social da propriedade, aquele imóvel. Se o proprietário perdeu, foi porque em algum momento ele não cuidou,
ele não deu alguma função, né, para aquele lugar. Ele não plantou, ele não colheu, ele não fez nada naquilo, ficou perdido. E aí, como uma punição, ele vai perder essa propriedade para outra pessoa que realmente exerceu a função social Exatamente. dela, E eu né? costumo falar, Fiamma, que, assim, eu falo por mim. Hoje eu levanto a bandeira da uso campeão extrajudicial como uma forma de potencializar os ganhos do advogado. Eu vivi isso. Uma jovem advogada recém-formada, e aí era sempre as mesmas demandas, aquela questão de como que eu vou captar cliente agora, até que eu comecei a estudar mais e eu pensei, eu tenho que ter um diferencial dos demais, eu tenho que me destacar em alguma coisa. E tudo começou assim, muito por acaso, as coisas foram acontecendo. O meu marido, ele é corretor imobiliário, e aí no início da minha advocacia, eu iniciei na parte imobiliária fazendo os contratos de compra e venda. Comecei a tirar as certidões de praxe, aí comecei a me interessar mais pela área. Eu era de uma cidade em que não se tinha muita questão de irregularidade de imóveis. Eu passei a morar numa cidade litorânea, e que, por sinal, é um lugar em que tem muitas irregularidades. Então, a partir do momento que eu passei a enxergar esse nicho e que ninguém nunca tinha se interessado, eu falei, nossa, aqui está um mar de oportunidade, eu vou nadar. E aí eu fui, busquei cursos, busquei me especializar. No início, eu não tinha, infelizmente, quem falava, não, não é dessa forma que faz, é dessa forma aqui. E aí eu fui com a cara e coragem. E aí fui melhorando, aperfeiçoando, até chegar hoje no estágio que eu estou. E, claro, sempre buscando mais. Eu nunca gosto também de estagnar, sempre procuro estar participando de eventos, pesquisar o que tem de novidade, que às vezes a gente acha que não tem. É só lá o provimento que saiu e está tudo bem. Não, eu costumo buscar as decisões dos tribunais, como é que tem sido relacionada. Inclusive, eu verifiquei até duas situações muito interessantes. Eu recebi no escritório dois clientes que ainda não tinham tempo suficiente para a modalidade que eles precisavam para fazer a uso capião. E aí eu me utilizei de um próprio entendimento do STJ, que esse tempo ele poderia ser completado no decorrer da ação. Então, olha o pulo do gato para o advogado não perder o cliente. Eu falei, seu fulano, se eu ainda não tenho tempo, falta um ano. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no judiciário para meio que o seu direito já fique resguardado. Se amanhã alguém quiser reivindicar essa posse, vai haver uma discussão, porque já tem esse processo aqui lá no judiciário. E assim que eu completar esse um ano, a gente pega o seu processo do judiciário e traz aqui para o extrajudicial, que isso o provimento prevê. Você pode pedir a suspensão lá do processo que está correndo no judiciário e pedir a suspensão. Então, ali eu já ganhei dois clientes. Então, se você não procura saber mais, eu poderia, né, ficar com um conhecimento básico e falar assim, olha, eu não tenho como fazer soluço campeão agora, porque o senhor não tem mais ainda o tempo. E aí teria perdido dois clientes. Então, a gente tem que estar sempre atualizando. Existe um projeto de lei. Tá me ouvindo? Tá, Tá, tá tá. travando um pouquinho. Pode Tá falar. conseguindo me ouvir Pode falar. agora? Existe um projeto de lei de uma deputada, se eu não me engano, o nome dela é Soraya. E está lá na CCJ ainda, esse projeto. E esse projeto, ele visa facilitar, olha que coisa bacana, facilitar ainda mais já o procedimento da uso campeão extrajudicial. Então, a gente pode se deparar daqui a mais um ano, 2 anos, com mais facilidades do que o procedimento já prevê hoje. Então, assim, eu acredito que futuramente os processos vão ser de uso campeão todos desjudicializados. E os próprios juízes já vão entendendo assim. Eu tive 2 processos que eu entrei judicialmente e eles pediram suspensão desse processo, que
tá havendo uma discussão no Tribunal de Justiça do Rio para decidir se primeiro vai ter que esgotar a via administrativa para só depois ir para o judiciário, caso tenha alguma lide envolvida. Então, olha que bacana a perspectiva. Eu não sei se eu sou tão favorável a isso, não, mas vou discutir sobre isso com você no final. Por enquanto, vamos terminar de fazer o nosso inicinho aqui para as pessoas compreenderem melhor. A gente já explicou o que é a uso capião e que ela está prevista desde muito tempo no Código Civil. O que aconteceu dessa novidade é que o Código de Processo Civil de 2015 ele alterou a lei de registro público quando ele trouxe essa nova modalidade de uso capião. E aí, uma discussão que é bem frequente também é se essa uso capião extrajudicial ela seria um novo tipo, né, uma nova espécie de uso capião, porque a uso capião, como ela é uma modalidade de aquisição de propriedade, ela é um gênero. E dentro desse gênero, a gente tem várias espécies, que é a extraordinária, a ordinária, a urbana, rural, enfim, vários tipos. E aí as pessoas estavam discutindo se a extrajudicial seria uma espécie. Mas, para mim, está assim, bem claro que não é uma espécie, é uma nova modalidade mesmo, né? Uma nova Eu entendo dessa forma também. Não ser uma nova espécie. Na verdade, é uma nova modalidade. E o próprio provimento, ele prevê que você pode optar pela via judicial ou extrajudicial, conforme for o caso. Sim. E outra coisa também que faz a gente ter mais certeza ainda sobre isso é que na extrajudicial a gente vai continuar aplicando as mesmas espécies que já existiam, né? A gente pode ter uma uso extrajudicial extraordinária, uma uso campeão extrajudicial ordinária. Eu costumo falar para o meu cliente, eu falo, olha, todos os requisitos necessários que você deveria ter para se fazer uma uso campeão judicial, ele continua existindo na fase extrajudicial. A diferença é que vai ser analisado por um registrador de imóveis e não por um juiz. E além da redução do tempo, que não tem nem como mensurar, né? Processos judiciais duram 10, 15, já vi processos durarem 20 anos. E a redução, vamos falar aí vamos pôr maior tempo, aí, 1 ano e meio, até 2 anos. Acho que dependendo do estado, a gente já tem a decisão de registrar ou não essa uso campeão. A maior facilidade, né, a maior vantagem da uso campeão extrajudicial é realmente o tempo. Que se não houver nenhum problema em relação às citações, enfim, à documentação, até em 45 dias consegue ter uma uso campeão, né? A definição. Sim, já tem estados bem avançados, né? Por isso que é interessante você debater com outros colegas que já têm essa vivência no procedimento, né? As peculiaridades do estado do Rio não são as mesmas que o estado de Minas, né? Vai depender muito do cartório para a gente poder conseguir enxergar. Sim. O que eu acho, você estava comentando assim, nossa, vai ser muito bom se primeiro tiver que esgotar a via administrativa para depois ir para a via judicial. Eu acho que não seria tão vantajoso, porque a Constituição, ela fala que o acesso à justiça não pode ser negado a ninguém, né? E talvez, se a gente colocasse essa via administrativa antes, a gente estaria, de alguma forma, negando o acesso à justiça, porque a gente sabe que é bem mais caro a uso campeão extrajudicial do que a judicial, né? Olha, eu discordo em relação ao preço. Vou ter que discordar aí. Eu, por exemplo, eu falo por mim, tá, Fiana? Eu não cobraria o mesmo valor para atuar na via extrajudicial quanto da judicial, porque na judicial eu já sei que eu vou trabalhar muitos anos nesse processo. Não é um processo que vai se findar em 2, 3, 4 anos. Então, eu, pelo menos, tá? Já faço uma projeção de mais ou menos como vai ser isso. Pelo menos é o posicionamento que eu adoto. Entendi.
em relação a honorários. Hoje, uma judicial sai mais cara, pelo tempo que eu vou ter que trabalhar nessa demanda. Mas para o cliente, quanto que sai a ata notarial? Assim, sem Tá. falar do nosso serviço, enfim. Né? Você Então, pode cobrar mais a ata notarial, que... ela depende da tabela de emolumentos, né? De cada estado. Aqui no Rio, por exemplo, eu não sei como é aí em Minas, aqui no Rio, eles não têm uma tabela própria para uso capião extrajudicial. Eles cobram considerando o valor de uma escritura, com um valor declarado, é como se você fosse fazer a escritura daquele imóvel, e o valor que é na ata notarial, e quando você vai registrar o uso capião, eles cobram o valor do registro, como se fosse registrar aquele imóvel que você está comprando. Então, vamos supor, se você tem um imóvel na faixa hoje de 100 a 200 mil, você vai gastar de emolumentos entre ata notarial e o registro na faixa de uns 5 mil reais. Esse valor que você vai gastar aqui no estado do Rio. Aí, eu não sei. Me conta um pouquinho aí, de Minas. Olha, eu não... Peraí, tentando justificar o porquê que eu acho que os emolumentos. é porque na uso capião judicial na uso capião judicial a gente não tem essa ata notarial. Sim, e a ata notarial é um dos requisitos para que sim, você está justificando pela questão dos emolumentos, né? Aí, tá, uma outra dica, né? Sim. Quando um cliente até pergunta, primeiro de tudo eu explico para ele como que é feito esses pagamentos, né? Olha, a gente vai entrar com a ata notarial, pelo menos aqui no Rio, eu consegui formalizar uma ata. Agora tô travando. Tá travando pra mim, Vanessa. E agora? Vanessa, agora tá... Voltou? Voltou. Repete, começa. Sim. Por favor. Então, aqui no Rio, o que eu costumo falar pro meu... Você está falando da questão da ata notarial dos valores, né? O que eu costumo falar para o meu cliente, pelo menos aqui no Rio, tá? Vou falar pela minha região, porque eu acho assim, gente, a gente tem que verificar a região que cada um mora, né? Aqui eu nunca consegui formalizar uma ata em menos de 5 meses. A média é 5 a 6, aqui na minha região, tá? Eu acho que ainda existe muita resistência em estar lavrando, a não ser aí. Aqui no Rio ainda existe muita resistência por parte do oficial de cartório em estar formalizando, estar lavrando essa ata notarial para uso capião. Eles são muito, muito, muito criteriosos. Às vezes eu costumo até não entrar num embate, mas explicar que não cabe ao oficial ali do cartório, onde vai se lavrar a ata, analisar se esse título vai ser registrado ou não. Ele está ali simplesmente para poder colocar na ata aquilo tudo que ele verificou. Ele averiguar as informações. Seria ideal até que o oficial pudesse ir ao local, conferir se realmente é tamanho, se realmente tem as descrições que estão na ata, né? Porque a partir do momento que o oficial do cartório ele analisa aquilo e se certifica daquilo, ele está dando a palavra dele que ele conferiu e que aquilo Exatamente. É verdadeiro, né? Então, eu acho assim, eu sou super a favor da diligência no local. Se ele tiver com dúvida, eu acho que tem que ir sim. Até para que esse título depois não seja um título duvidoso, né? E ele tem que expor o que ele está enxergando ali, o que está sendo apresentado, o que está sendo a testemunha que está ali, a documentação. Então, ele externar isso na ata notarial. Mas muitas das vezes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eles têm atuado muito como o próprio registrador. Eles já querem analisar para saber se o título vai ser registrado ou não. E o próprio provimento já diz que a ata notarial não significa que você vai, falando de um modo geral, não significa que você já está registrando a uso capião. É um instrumento em que vai servir
para nortear com as outras documentação para você registrar. Eu deixo isso muito claro para o meu cliente também. Exatamente. Sim. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar, que eu acho que a gente foi entrando nos debates um pouco mais práticos, os requisitos mesmo da uso capião. Que na uso capião normal, né, judicial, a gente tem os requisitos de justo título, boa-fé, a posse, que tem que ser Sim. mansa e pacífica. E na união extrajudicial, a gente vai ter a ata notarial como um dos requisitos, e a gente vai ter também as certidões negativas que também precisarão Serem ser, retirados. ser realizadas, né? Isso, retiradas. E outra coisa que eu queria que você falasse com a gente é sobre a obrigatoriedade do uso da presença do advogado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, é no cartório, então eu vou Exatamente. sozinho. E eu, por incrível que pareça, eu já, assim, aguardando para entregar a documentação no cartório, eu já vi clientes chegarem. Eu vim aqui para fazer a minha uso capião. Agora que eu sei que pode fazer no cartório. Aí você vê a recepcionista falando, então, não é bem assim. Então precisa estar acompanhado, ter acompanhamento de advogado. A própria lei, né, que trouxe a possibilidade da uso capião extrajudicial, ela contemplou a figura do advogado como indispensável para que esse ato seja requerido, né? Então, eu volto a dizer, é mais uma oportunidade para o advogado. Imagina se o procedimento tivesse se instaurado aí, agora pode fazer sem o advogado. Olha, meu Deus. Não daria certo, Não, não seria legal não, nem para o cliente, nem exatamente. para a gente. E outra coisa também que é interessante a gente falar é que se em algum momento a pessoa entrou com a uso capião extrajudicial e houve o questionamento de algum dos confrontantes do imóvel, essa uso capião vai poder voltar vai poder ir, né? Talvez ela nunca tenha estado lá, então ela vai poder ir para o judiciário e Sim, continuar sendo sim, julgada lá. exatamente. O provimento. É importante falar também o número do provimento, né, para o pessoal conhecer, para quem é advogado, mas quem não é também, que tem a curiosidade de saber, aonde que eu busco as informações para saber da uso campeão extrajudicial, é o provimento 65 de 2017 do CNJ. E lá no próprio provimento, ele diz que se no decorrer da uso campeão extrajudicial houver algum impasse, algum questionamento por conta dos confrontantes ou até por conta daquele proprietário que consta lá na matrícula do imóvel, pode-se tentar uma audiência de conciliação com o próprio registrador, e aí, não tendo essa conciliação, o processo ele pode seguir para o judiciário. E lá o juiz vai conduzir todo o processo e vai aproveitar tudo aquilo que já foi feito, que já foi constatado na fase extrajudicial. Então, o cliente diz assim, não vou perder tudo que eu já fiz. Só que quem vai analisar vai ser o juiz, e aí vai ser determinado quem terá direito a esse imóvel através de uma sentença. Excelente. Eu acho que do nosso roteiro, nós já respondemos todas as perguntas, todos os tópicos que a gente colocou. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que ressaltar, né, a questão da oportunidade para o advogado de receber os seus honorários de forma mais célere. Porque, por exemplo, se o procedimento durar um ano, você não tem como deixar para receber depois de um ano, né? Você vai receber ali no ato, de acordo com o que o serviço foi cumprido. Então, você já tem um recebimento mais célere dos honorários. Tem cliente meu que, por exemplo, ele paga 50% no ato, que eu acho bem bacana, e 50% na hora que a gente terminar e entregar aos campeão registrado. Acho que é uma forma também, além daqueles que parcelam, que isso acaba trazendo um ganho recorrente para o escritório. Hoje, graças a Deus, em relação ao uso campeão, é o que está me mantendo, são os pagamentos recorrentes de contratos já fechados. Então, é o que está mantendo o escritório hoje, tendo em vista a dificuldade de se fechar novos contratos em relação ao próprio procedimento da uso campeão extrajudicial.
Só mais uma coisa que eu queria pontuar, Fiamma, é em relação à ata notarial, que muitos advogados às vezes questionam quem ainda não atua na área, mas é essencial a ata notarial. Já houve até suscitação de dúvida, para quem não sabe, é quando você envia aquela discussão ali para o juiz corregedor responsável pela vara de registros públicos, né, da comarca, para se pronunciar sobre aquela dúvida que o registrador, por exemplo, teve. Eu já verifiquei que no estado de São Paulo, um advogado entrou com a citação de dúvida alegando que a ata notarial seria dispensável para se fazer o registro da uso capião. E aí o juiz entendeu que não. Seguindo já o próprio provimento do CNJ, não tem como dispensar a ata notarial, ela é imprescindível para poder atestar ali a posse e é mais um documento para o registro da uso capião. Vanessa, a Nara, ela é advogada, ela é aqui de BH e ela fez uma pergunta aqui e é muito interessante. Eu queria que você tentasse responder para a gente, por favor. Ó, ela falou assim: vocês podem falar também como funcionam os emolumentos dos cartórios nos casos da uso campeão extrajudicial? Fica muito claro? Então, a gente chegou até a comentar, né? Depende de cada estado. Eu passei que aqui no Rio eles não têm uma tabela específica para uso campeão extrajudicial, mas eu sei que tem estados que já têm. E dependendo do estado, não fica caro. Eu considero hoje o estado do Rio de Janeiro uma das, a tabela que eu tenho conhecimento, uma das mais caras. Eu não sei aí em Minas como funciona, se tem uma tabela própria só para o procedimento, ou se eles funcionam mais ou menos como aqui, seguem a linha do mesmo valor, como se você estivesse fazendo uma escritura e registro de um imóvel. Então, eu acho que aqui segue o valor venal do imóvel valor mesmo. Venal, né? Quando o imóvel tem quando o imóvel tem o IPTU, porque tem muitas propriedades em que não tem, pelo menos aqui na minha cidade, é muito comum encontrar um imóvel em que a pessoa não conseguiu fazer o IPTU. Quando tem o IPTU, segue o valor venal. Aí eu acho bacana, porque o valor cai bastante. Agora, quando não tem, aí você precisa de uma avaliação de mercado. E aí, a depender dessa avaliação de mercado aí, que costuma encarecer muito a questão dos emolumentos. A Nara, ela é advogada, ela atua em BH e ela também atua com o direito imobiliário. Ela está iniciando agora. E eu acho interessante a gente conversar sobre outros advogados. Né? Eu costumo fazer também, Fiamma, muito com o cliente, por exemplo, olha, você tem condição de pagar a sua ata agora? Então vamos fazer a ata. Ali dá um respiro, dá um tempinho. Agora dá para a gente entrar no registro? Agora a gente não precisa também correr, isso vai depender de como o cliente quer trabalhar com a disponibilidade dele financeira também, né? Sim, exatamente. A Xênia, ela é advogada também, ela disse que queria essa informação, e a Xênia é aqui de Ouro Preto. Aqui em Ouro Preto a gente tem um caso bem atípico, porque o cartório de registro de imóveis daqui, ele pegou fogo há um tempo atrás, então a maioria dos imóveis não tem registro, não tem matrícula mais, sabe? E o direito imobiliário surge aqui nessa região, tanto em Mariana quanto em Ouro Preto, como uma excelente área. Naira é o nome dela? Xênia, né? Xênia, você tem uma mina de ouro. Uma mina de ouro. Você tem ganhos aí infinitos. E sabe qual é bacana? Quando você começa a legalizar vamos supor, eu estou legalizando o da Maria. A Maria, ela fala para o João, que é o vizinho, e olha, vou ter escritura do meu imóvel. O João não quer ficar sem escritura do imóvel dele, não quer que só a Maria tem ele, aí vai e procura a gente. Aí, olha, a Maria está legalizando, eu quero legalizar também. E aí, quando você vai ver, você está legalizando praticamente aquele bairro, porque você começa com um, depois vai falando para o outro. Tem muito isso hoje. Sim, e é interessante porque a gente trabalha também com uma forma de informar as pessoas, de assegurar as pessoas sobre os direitos delas.
a gente sabe que é aquela máxima, quem não registra não é dono. Pra gente é Sim. comum falar isso, pra gente é normal. Mas quando a gente chega numa comunidade, né, num bairro mais afastado, num bairro que teve origem de invasão, as pessoas não sabem disso. Muitas das pessoas, assim, elas não têm papel, né, nem de documento. Quem te dá de documento de imóvel? E aí, quando a gente leva esse registro para essa pessoa, ela ganha Exatamente. cidadania, ela se sente mais E confiável, se sente mais é empoderada. um Enfim, trabalho é assim muito. que satisfaz a nós como profissional. Você vê o brilho nos olhos, é igual você falou, ela sente que tem dignidade, que está participando de um todo agora. Ela, é muito bacana, muito legal ver isso nas pessoas. Muito gratificante. Eu também acho sensacional mexer com o direito imobiliário, porque é muito mais do que levar direitos, a gente Exatamente. realiza sonhos, né? A Regina tá aqui e eu já vou aproveitar, gente, para intimar a Regina para fazer vídeos no Stories, porque outro dia ela estava comentando com a gente que ela acha muito legal quem tem coragem de vir aqui, colocar Ah, a cara, falar e falar que vai, pode fazer, Vanessa, pode ah, fazer que seu puxão isso, de orelha Regina. E aí para olha, ela ela começar a tá gravar stories. arrasando aí já, olha. Falou que já regularizou os pais. Exatamente, Pode vir falar mais e divulgar mais o seu trabalho, que eu tenho certeza que vão surgir muitos mais clientes para você. com certeza. A Maria, ela também é aqui de Minas, de Binópolis. Ela estava fazendo uma pergunta, ó. Planta do imóvel e memorial descritivo é a mesma coisa? Ou precisa de ambos como documentação? Não, O que não é que a mesma coisa. A planta, ela vai trazer a delimitação da área, as medidas, as confrontações, quem está confrontando. Um memorial, ele vai trazer mais especificado, né? A rua, onde que fica, vai dizer ali. o memorial é assim, né? Isso, A planta é como se fosse o mesmo. E no memorial vem aqueles. Não entendo, não sou engenheira, mas é tipo, ver aquela aspasinha, A, um número. É mais assim, né, é, no memorial. e a planta é aquela é planta mesmo, né? Que você abre aquela questão de arquiteto. Pelo menos o rapaz com quem eu trabalho, o memorial ele faz, por exemplo, na folha 4 é mais um texto especificando da onde que ele partiu para achar aquele ponto, como que ele achou aquele ponto, se o imóvel está dentro de uma matrícula, se não está, é uma coisa mais detalhada. A planta é mesmo para demonstrar o desenho, né? Vamos dizer assim. Uma vez, no escritório antigo que eu trabalhava, a gente sempre fazia com um topógrafo, né? E aí ele dava pra gente aquele material básico mesmo, né? De folha e tal, direitinho. Aí, uma vez, o cliente, ele quis fazer esse serviço com um outro profissional. E o outro profissional, ele encadernou, sabe? Ficou, assim, muito legal. Ele fez uma para memorial descritivo, o mapa, aquele gigantesco, assim, todo dobradinho. Então, depende muito também de engenheiro para engenheiro, a forma que isso vai Eu ser tive uma experiência, eu apresentado, acho né? muito importante falar dessa questão do topógrafo e o engenheiro que vai te acompanhar. Eu acho muito importante, porque assim, não é uma planta comum, ela tem umas diferenças. Então, eu, no início do procedimento, eu peguei um topógrafo que ele não sabia nem o que ele estava fazendo, na verdade. E eu simplesmente joguei no lixo o dinheiro em que eu paguei as plantas. Eu tive que pagar de novo. Então, a minha dica é: vou começar a fazer uso capião? Dá uma ida no cartório, normalmente eles indicam. Olha, quem é o topógrafo que costuma fazer as plantas, os processos que vocês recebem? Eles sempre passam, porque eles já estão acostumados com a exigência de Sim. cartório, como que aquele cartório gosta. Porque, assim, essa questão de planta também é de cartório para cartório. Então, é Já uma dica, assim, bem prática. porque se o oficial do cartório ele não aprovar o serviço, ele vai dar nota Sim. devolutiva. E aí o E serviço isso vai ter que ser atrasa feito de muito o novo, né? procedimento. Mais um abraço aqui para Viviane. Viviane também é advogada, está assistindo a gente. Nossa, agora.
Ó, o pessoal tá falando aqui que não tá aparecendo a Tem que sua marcar imagem. outra live, tem que arrumar essa questão. Mas se o conhecimento está sendo transmitido, eu já fico muito feliz. É, e falando em conhecimento transmitido, conta pra gente da surpresa que você Então, quem está preparou. aqui na live, há uns meses atrás eu fiz um e-book. O e-book se chama Como iniciar o uso capião extrajudicial. E eu até distribuí ele para muitas pessoas. Hoje ele não está mais disponível no link da minha bio. Hoje eu estou comercializando esse e-book. E para quem está aqui nessa live, na hora que terminar, é só ir lá no meu direct, me chamar, que eu vou estar entregando para vocês esse presente, esse e-book. Eu também quero, tá bom? Eu também vou mandar um apoio lá, porque eu também quero. E aproveito para falar para vocês também que está aí no forno o meu curso prático sobre a uso capião extrajudicial. E o nome dele vai ser Descomplicando a Uso Capião Extrajudicial, exatamente para mostrar a prática do dia a dia, em que eu tenho vivenciado no cartório nos últimos 3 anos, desde como chegar, fazer o requerimento, entregar toda a documentação necessária, como que funciona a questão da planta, do topógrafo, enfim, toda a prática possível eu vou estar passando nesse curso, porque eu não quero que os colegas passem pelo que eu passei. Eu, infelizmente, na época, eu não tive ninguém que me mostrasse, olha, não faz dessa forma, assim, é errado e tal. E não é só ler o provimento. Tem muita prática que não está ali no provimento. Muita dica, muito bizu, muito macete que a gente adquire com o tempo, com a vivência mesmo. Exatamente. Olha, tô muito feliz de ter feito essa live aqui com vocês, de ter te recebido no perfil. Apesar de todos os trancos e barrancos, tenho certeza que ficou muito mais legal, muito mais divertido. Tenho certeza que essa foi a melhor forma possível da gente ter apresentado todo esse conteúdo. Estou muito feliz de verdade, de primeiro estar recebendo seu e-book, Claro. e segundo, gente ter participado aqui com a gente, mesmo com todos os nossos problemas técnicos, as meninas estão aqui Ai, super dando apoio, e eu acho isso sensacional, porque é exatamente o que você está fazendo, né? Você está transmitindo o conteúdo, o que a gente encontra em livro normalmente é a teoria, você está passando a prática para a gente. Então, muito, muito, muito obrigada. É uma honra ter você aqui. Espero que das próximas vezes a gente consigo ver. A gente te veja. Poxa, me produzi toda, coloquei toda uma make. Mas vamos ter próximas lives. O pessoal que está aqui. Exatamente. Essa live vai ficar Tá. salva. O pessoal que está aqui. Essa live vai ficar salva aqui no perfil e vai ficar salva no YouTube também. Então, sempre que alguém quiser assistir, conferir alguma dica que a gente deu, pode passar lá. O perfil da Vanessa é Mundo Imobiliário, então pode mandar dúvida para ela. Ela posta conteúdo interessantíssimo, ela faz lives por lá, ela divulga muita informação, muito conhecimento e de forma gratuita, que é o melhor ainda. Então acompanhem o perfil dela, absorvam o máximo que vocês puderem, porque conhecimento é o que ninguém tira da gente. Então vale muito a pena investir Com nisso, certeza. Né? Eu quero agradecer, Fiamma, por ter topado essa live, como eu disse desde o início, para falar de um assunto que eu sou apaixonada. E fico muito feliz com o engajamento que eu tenho tido aqui, ver que o pessoal está gostando do conteúdo. O que é mais interessante, você perceber que você está fazendo diferença na vida de alguém que está consumindo aquilo que você posta. Eu acho que isso é muito bacana. Pelo feedback, obrigada a todo mundo que compareceu aqui, mesmo com o nosso probleminha técnica. Mas me mandem lá direct com Sim. dúvida, com certeza vai ser um prazer ajudar vocês. E para receber o e-book, e fique ligado no meu perfil, que em breve eu vou trazer aí o nosso curso Descomplicando a Uso Capião Extrajudicial. Ótimo. Gente, boa noite para todo mundo que assistiu. Boa noite, Vanessa. E já estaremos lá. Pode deixar. Tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo.